Atenção, emissoras. Preparem a conexão. Notícias. Está na hora do programa A Conversa é com Acélio Trindade. Começando no clima da alegria, e quinta-feira linda, véspera da sexta já é carnaval na maior parte do estado do Maranhão, esse Maranhão que a gente ama, que a gente adora. Obrigado pela sua companhia, você em qualquer parte desses 40 municípios, conosco a partir de agora conectados na maior rede de rádios que nasce no interior para todo o Brasil. Acélio Trindade chegando com mais uma edição do seu programa, recheado de informações e música. E aí, já preparado na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, você que está no trabalho com o radinho de pilha do lado, você que está com o fone de ouvido, obrigado, eu tô no seu ouvido, eu tô na sua vida, a partir de agora informando, checando, apurando, para que você tenha sempre a melhor informação e tenha decisões fundamentadas na verdade e tão somente na verdade. Hoje quem começa conosco é o Robert James Brown. Ele dizia o seguinte, seu Acélio: atrás de todo homem de sucesso, há muitos anos de insucesso. Robert, repete isso aí, pelo amor de Deus, meu irmão, isso é bom demais. Atrás de todo homem de sucesso há muitos anos de insucesso. O Bob Brown, o Robert James Brown, mais conhecido como Bob Brown, é um médico ambientalista e ex-político australiano, foi senador e líder parlamentar do Partido Verdes Australianos. E ele dizia, atrás de todo homem de sucesso, seu Acélio, há muitos anos de insucesso. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Chegando, Maranhão! Obrigado a você que já está em qualquer lugar dessas 40 emissoras espalhadas por todo o estado. Obrigado, Brasil! Obrigado, Maranhão! Atenção, delegado Rafael Martins dá detalhes hoje da prisão do pai estuprador. Esse cara estuprou a própria filha de apenas 5 anos na cidade de Coroatá, aqui na região dos Cocais. João Ricardo explica aumento ou baixa no número de população encontrados pelo IBGE. O que será que aconteceu? As mulheres não querem mais parir, os pais não querem mais fazer menino, morreu gente. O que aconteceu, seu João Ricardo? Ele conta tudo daqui a pouquinho no programa desta quinta-feira. Ministério Público cobra cumprimento de acordo para que prefeito de Turilândia faça apenas um dia de carnaval. Tá ruim, Ministério Público? Ele não quer. Vocês disseram só dia 20, ele já anunciou de 18 a 20. Bicho tá pegando em Turilândia. 260 famílias vão receber títulos de terrenos no bairro São Caetano, em Balsas. A articuladora do selo Unicef vai falar com a gente hoje para fazer um apelo. Vamos cuidar das nossas crianças. E aqui no Maranhão, hein? 94% das crianças estão em situação de pobreza. Unicef quer também nível de vacinação, quer aumentar o nível de vacinação nos povos indígenas. Cresce o número de matrículas na educação infantil. Comandante do Corpo de Bombeiros dá dicas para você que vai sair e deixar sua casa sozinha, na hora do carnaval. E o caso de Dona Edileuza, hein? Edileuza Araújo Lopes, 70 anos, morta pelas 2 netas. Quer saber o que aconteceu? Então não desliga não, porque eu tô chegando. Aumenta o volume, dá uma calibrada, traz o café, traz o bandeco, traz o almoço, traz a merenda, mas não saia daí, meu amigo, porque já estamos no... Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa é com Acélio. Agora, no seu rádio. Vamos começar o programa desta quinta-feira trazendo aqui o delegado Rafael Martins. Ele que comanda a delegacia de Coroatá, aqui na região dos Cocais, porque ele vai nos atualizar sobre a prisão de um homem que até agora não teve o nome revelado. A polícia tem evitado esse tipo de divulgação porque existe a lei aí do abuso de autoridade, então muitos deles têm esses cuidados. Por isso é que muitas vezes a polícia não divulga o nome do indivíduo. Mas a notícia é forte, ela aconteceu e o delegado vai nos explicar. O que é o caso? É a prisão de um homem, de um pai, que é acusado de ter estuprado a filha de 5 anos de idade em Coroatá. Esse crime aconteceu já faz um tempo,
Mas a polícia nunca deixou de trabalhar na prisão desse elemento. E ele estava escondido, imagine, na zona rural do próprio município de Coroatá, no povoado chamado Maitá. Os investigadores fizeram o levantamento, fica mais ou menos 20 quilômetros só do centro da cidade. Da cidade para o povoado Maitá são 20 quilômetros. Os investigadores do delegado Rafael Martins fizeram a investigação, comprovaram a presença dele e foram lá e executaram a prisão. Por quê? Porque ele já tinha mandado de prisão em aberto. A criança foi ouvida de maneira especial e nesse depoimento especial, com multiprofissionais, psicólogo, assistente social, é um atendimento diferenciado ordenado pela própria lei agora, ela teria confessado, não confessado, mas dito quem a havia estuprado. Antes mesmo disso, a criança teria passado por um exame de corpo de delito, de conjunção carnal, e foi positivo. Ela já não tinha mais a virgindade. Estou falando de uma criança de 5 anos de idade, gente. Filha desse monstro. E agora, desde eu acho que a última terça-feira, ele se encontra à disposição da justiça e nós esperamos que ele de lá não saia sem o seu castigo necessário, ainda que esse castigo seja a base da lei. Delegado Rafael Martins, por favor, quais os detalhes? O indivíduo ele é suspeito de ter praticado crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de 5 anos de idade. Em novembro do ano passado, a mãe da criança nos procurou aqui na delegacia a registrar um boletim de ocorrência no qual ela suspeitava que sua filha teria sido abusada pelo próprio pai. Diante dessas informações, a criança foi submetida a um exame de condição carnal, através da perícia médico-legal, confirmou que a criança não era mais virgem. Ainda diante disso, solicitamos a escuta especializada da criança, que através de um psicólogo conseguiu extrair as informações da criança, no qual ela alegava, no qual ela afirmava, melhor dizendo, que o pai teria abusado sexualmente dela. E a gente, com essas informações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, junto aqui ao Judiciário, segunda vara da comarca de Coroatá, concedeu esse mandado de prisão. O indivíduo ele se encontrava foragido desde então. A equipe de investigação conseguiu identificar que ele se encontrava homicidiado no povoado Maitá, uma zona rural aqui de Coroatá, aproximadamente 20 km do centro da cidade. A equipe se deslocou até o local, logrando êxito na prisão do indivíduo. O indivíduo foi trazido para a delegacia, foi feito todos os procedimentos. Em interrogatório ele nega a autoria do fato, mas diante das provas já colhidas, os indícios, leva a crer que realmente ele teria sido o autor do crime. Você está ouvindo A Conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Caso lamentável, que bom que vai terminar dessa forma, com esse elemento preso, longe da sociedade. Esperamos que ele pague aí na justiça pelo que deve, claro. E esperamos também que essa criança se recupere de tamanho trauma ao longo de sua vida. Senhoras e senhores, nós já conversamos aqui sobre população encontrada pelo IBGE e 863 municípios, dissemos aqui, tiveram diminuição em seu número de pessoas. Mas olha o que aconteceu aqui no Maranhão, em Imperatriz. Imperatriz aumentou o número de pessoas. O dado pelo qual se trabalha o IBGE, ou com o qual trabalha o IBGE 2021, para a cidade de Imperatriz, é de 259.980 habitantes. É a população estimada de 2021. Nós vamos ouvir agora o João Ricardo, que é assessor aí do IBGE aqui no estado do Maranhão, consultor do IBGE, e ele vai dizer, olha, Imperatriz aumentou, só que ainda não revelou, não saiu a prévia aí de Imperatriz, nem ele revelou nessa entrevista, mas a notícia é boa. Inclusive eu perguntei, foi muito tecnológico isso, João Ricardo? Esse censo desse ano foi seguro? Vocês utilizaram mais tecnologia ou não? Foi como o censo de outros anos, em que tinha muito aquela questão do papel, da perguntinha, enfim, como que foi? Foi tecnológico ou não? E aumentou o número de pessoas aqui em Imperatriz? Vou ressaltar que é o censo mais tecnológico da história. Com isso a gente consegue ter um conjunto de ferramentas que não existiam. A gente usou muito imagem de satélite, principalmente, por exemplo, na zona rural. No caso de
da população, a gente teve um aumento, se a gente compara com o último censo, né? A população continua crescendo. Que bom para o município de Imperatriz. Agora, João, a gente precisa entender também, ou falar sobre isso, porque 863 municípios, e muitos aqui são do estado do Maranhão, não tiveram crescimento populacional. Tem alguma explicação para isso? Muita gente não entende, né? Pode ser que esteja havendo aí uma mudança demográfica, movida por alguma razão que o próprio IBGE tenha detectado ao longo do censo de 2022. Como explicar essa diminuição de população, João, em muitos municípios brasileiros? 863 na sua exatidão. Dezenas, né, diminuíram suas populações. Isso é um fator natural. Em países que vão se desenvolvendo, onde você já teve uma boa quantidade da população no campo, e hoje a população está no urbano, onde você tinha antes as mulheres pouco no mercado de trabalho, e hoje as mulheres estão no mercado de trabalho cada vez mais atuantes. Então isso faz uma mudança na fecundidade, o crescimento vegetativo ele se modificou, mas ainda assim algumas cidades como Imperatriz são polos atratores de população. E isso decorre do próprio tamanho, dos serviços que a cidade dispõe e de uma dinâmica econômica que faz com que pessoas ainda fixem e outras que não são acabem se fixando aqui na cidade. Então, e esse é o papel do IBGE, mostrar essas mudanças demográficas através do censo. Você está ouvindo A Conversa com Acélio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Carnaval de Turilândia, minha gente. O Ministério Público do Maranhão encaminhou uma recomendação ao prefeito de Turilândia, José Paulo Silva Neto, e à secretária de Cultura e Turismo, Madaí Santos, referente ao carnaval deste ano. No documento, titulado a Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Helena, da qual Turilândia é termo judiciário, já expliquei para vocês o que é termo judiciário, né? Na minha cidade não tem fórum, não tem justiça e tal, então ela é agregada a um outro município com uma estrutura maior. No caso aqui, Turilândia é agregada a Santa Helena, Comarca de Santa Helena. Isso aqui é termo judiciário. Então, o titular da promotoria, Dr. Agamenon de Jesus Azevedo, solicitou que o município realize somente festividade carnavalesca de 16 horas à meia-noite, de 20 de fevereiro, como acertado em reunião ocorrida em 27 de janeiro entre o MP e a Prefeitura. A manifestação é baseada na recomendação do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, com o objetivo de impedir custeio de eventos festivos e contratação de bandas artísticas e shows, com gastos elevados de recurso do erário em detrimento de serviços públicos essenciais. O município de Turilândia tem pendências relativas a transporte escolar, falta de concurso público para substituir contratações temporárias e medidas para a municipalização do trânsito. As questões já são objetos de manifestação do próprio Ministério Público. Segundo o promotor de justiça, apesar do acerto em 9 de fevereiro, começaram a circular nas redes sociais da Prefeitura e do próprio prefeito anúncios sobre um evento entre os dias 18 e 20 de fevereiro, das 16 às 20 horas. Em outras postagens, constavam 6 atrações. No dia seguinte, foi emitido o decreto municipal que estabelecia a realização do carnaval no âmbito do município de Turilândia. Para o Ministério Público, a divergência prova a falta de projeto anterior, reforçando indícios de decisão tomada de última hora pela gestão, elevando gastos públicos, devido à alta demanda e preços médios cobrados pelos artistas e bandas. O município deve se abster de organizar, financiar, inserir na programação oficial e evitar a participação de bloco carnavalesco com nomes, vestimentas e outras referências ao gestor municipal, com o objetivo de exaltá-lo ou angariar benefício político eleitoral. A administração municipal também deve incluir todas as contratações públicas no Sistema de Informações para Controle do Tribunal de Contas do Estado. Deve ser garantida ampla publicidade aos avisos de editais de licitação, que igualmente têm que ser publicados nos portais da transparência e de compras do município, o que não tem ocorrido atualmente. Informações e documentos comprobatórios sobre cumprimento dos itens devem ser, em até 48 horas, encaminhados à Promotoria de Justiça. Você está ouvindo A Conversa com Acélio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Notícia boa agora para você que está comigo aqui pela Rádio Líder FM de Balsas. A Corregedoria Geral de Justiça e o município de Balsas entregaram títulos de propriedade para famílias do bairro São Caetano durante solenidade na Prefeitura Municipal aqui de Balsas.
A cerimônia contou com a participação da juíza auxiliar da CGJ, Ticiane Palácio, responsável pelas serventias extrajudiciais, e do juiz Douglas Lima da Guia, coordenador do Núcleo de Regularização Fundiária da Corregedoria. A entrega é fruto da parceria da Corregedoria, Prefeitura de Balsas e Cartório do Primeiro Ofício, por meio da cooperação técnica. Na oportunidade foram entregues de forma simbólica 12 títulos de um total de 260 documentos que serão entregues aos moradores dessa área no próximo dia 22 de março. Atenção, Balsas, dia 22 de março, meu amigo, vai ser festa. 260 títulos de propriedade no bairro São Caetano. E coisa boa, rapaz, para o morador Raimundo Barbosa, residente há 10 anos no bairro São Caetano, receber o título após tanto tempo de espera significa a realização de um sonho. O que é que ele diz aqui, ó? Eu tinha somente o recibo de compra e venda, meu compadre velho, e hoje tenho toda a documentação da minha casa. Seu Raimundo, parabéns, parabéns. A juíza Ticiane Palácio ressaltou a relevância social do projeto de regularização fundiária urbana e rural, bem como a importância da parceria efetivada com o Poder Executivo dos municípios. Disse doutora Ticiane, a regularização fundiária é uma ação positiva que impacta toda a sociedade, do cidadão ao poder público. Parabéns a todos aí do bairro São Caetano, aqui em Balsas, Maranhão. Você está ouvindo A Conversa com Acélio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Conectando todo o estado do Maranhão por meio da informação aqui nesta quinta-feira, Rádio Web Interativa de Anapurus. Obrigado, Luciano. Rádio Web Cidade Alto Parnaíba, alô, extremo sul do meu querido estado, Jorge Souza. Rádio Geração Jovem FM de Curuatá, Vandailson Almeida. Rádio Balaiada FM 91.1 de Nina Rodrigues, Antônio Carlos. Cadê você, Antônio Carlos? Vargem Grande, Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto, Chapadinha. Tá todo mundo em Balaiada FM 91.1 de Nina Rodrigues. Rádio Barraeiro FM 90.1 de Santo Amaro. Alô, Keké, cadê as pedradas, Keké? A rádio que toca você, é pancadaria total, dia todo. Barraeiro FM 90.1, Santo Amaro, Tutóia. Alô, Tutóia, Maranhão. Hamilton Tavares. Alô, capitão Hamilton Tavares, obrigado pela sua preferência, obrigado pela companhia de todos os dias. A pioneira do Delta das Américas é Tropical FM 95.9. 95.9 Tropical. Alô, Hamilton. Gitirana FM 91.5, Barra do Corda. Toênio Silva, nossa queridíssima Nivalda Alfa. Alô, dona Nivalda, sucesso. Que voz linda, hein? Obrigado pela receptividade, Barra do Corda. Davi Souza, aquele abraço. Titirana FM 91.5 em Bacabal, só dá nós, Júnior Black. Bacabal 93 FM, Rádio 93 FM, Bacabal. Júnior Black, aquele abraço. Mix FM 99.5, Barreirinhas, DJ JP, Gilberto Lemos está conosco. Gilberto Lemos está conosco em São Mateus. Sucesso FM 96.1, São Mateus, está com a gente. Líder FM 101.5, Balsas. Alô, você que está comigo pela Rádio Blog do Acélio FM, ligado na internet, brigadão. Pela carona, pela sintonia, pelo amor, pela companhia. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Hoje é quinta, amanhã no programa de sexta-feira nós teremos a participação de vários repórteres, vários comunicadores espalhados pelo interior do estado. Aqui já estão conosco, já garantida a participação aqui do Fabilson Braga, tá vindo com uma entrevista linda, rapaz, lá de Balsas, o secretário de Cultura. Já está aqui conosco também garantido São Félix de Balsas, com meu amigo Carlos Augusto. Muita gente já está com a participação aqui garantida no programa de amanhã, e eu queria contar com mais pessoas ainda, outros estão se mobilizando. Vandailson Almeida de Coroatá também já garantiu participação. Enfim, vai ser um programa lindo sobre carnaval amanhã, com a participação dos nossos amigos, mostrando como é que está o carnaval na sua cidade por meio desse programa, que é retransmitido aqui pela emissora do seu município. Vai ser maravilhoso. Falando em carnaval, deixa eu ouvir agora a articuladora do selo Unicef de Imperatriz, que é a Micaele Santos. Ela vai trazer um recado que serve para o Maranhão todo. Claro que ela está falando da preocupação do selo Unicef com as crianças e adolescentes de Imperatriz, região Tocantina. Mas o recado dela é tão bom que serve para qualquer cidade que está me ouvindo nesse momento. Micaele, por favor, fale aí com os ouvintes do programa Conversa com Acélio Trindade. Mês de fevereiro, carnaval, todo mundo aí preocupado em pular, mas aí tem um cuidado especial.
que é com nossas crianças e adolescentes. E aí, o Unicef, o iPad, está preocupado com nossas crianças e fez uma campanha contra o trabalho infantil e violência sexual. Nós vamos usar o hashtag Sem Trabalho Infantil e Sem Violência Sexual, nessa folia não tem vez. Então, que a gente tenhamos cuidado com nossas crianças durante a folia do carnaval. Se vocês estiverem vendo alguma criança que esteja em situação de trabalho infantil, vendendo alguns materiais, não compre, denuncie, isso é trabalho infantil, e muito menos se ver algum abuso sexual, violência sexual. Denuncie também, diz que 100, ou procure a delegacia ou conselho tutelar. Nós também temos a equipe de abordagem social, vocês podem estar acionando, se caso estiver na rua, eles são os nossos protetores e principalmente de nossas crianças e adolescentes. A gente pode brincar, a gente pode pular, mas a gente também tem que cuidar, e principalmente de nossas crianças e adolescentes do município. Você está ouvindo a Conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Muito obrigado, Micaele, que todos nós brinquemos, mas também nunca esqueçamos dos nossos pequeninos, né? Das nossas crianças e adolescentes. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto falando mais sobre essa questão de crianças com fome no Maranhão. 94% de nossas crianças estão em situação de pobreza aqui no estado. O alerta é do Unicef, gente, que também quer vacinação na Casa dos Indígenas, dos nossos povos tradicionais. Vou falar do aumento de matrículas na educação infantil, coisa boa. Vou trazer o comandante do Corpo de Bombeiros dando dicas aqui para você na hora de sair de casa para ir para o carnaval. Vou falar aqui do caso de Dona Edileuza de Araújo Lopes, 70 anos, morta pelas próprias netas aqui no estado do Maranhão. Crime horrendo. E eu volto daqui a pouquinho após o intervalo comercial. Não saia daí que eu dou um pulo ali, mas eu volto já. Atenção, emissoras, para o intervalo. A Conversa com a Célio Trindade volta já. Já é carnaval e a FC Motos Yamaha faz o maior bloco de ofertas pra você sair com a sua Yamaha 0 km. Venha para o bloco mais charmoso e elegante da categoria Scooter. Por 125 ABS de 17.690 por apenas 16.400. Entrada de apenas R$ 99,00 e o saldo em 48 fixas. Faturamento imediato. Então venha para o bloco da economia. Venza 150 SED de 18.900 por 17.600. E o melhor, com apenas R$ 390,00 de entrada, o saldo fica em 48 fixas e você sai com a sua moto Yamaha 0 km. Venza 250 ABS de 25.900 por apenas 24.300. Entrada zero pelo Banco Yamaha. FC Motos Yamaha no maior carnaval de ofertas. FC Motos realizando sonhos. Você pediu e o Paraíba atendeu. A mega operação de vendas continua. Lavadora Electrolux, 8,5 kg até 10 de 164,90 sem juros. Refrigerador Esmaltec 306 litros até 10 de 259,90 sem juros. Refrigerador Electrolux 260 litros até 10 de 269,90 sem juros. Aproveite essas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros. Mega operação de vendas para
conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o Consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Sentir dor na relação sexual não é normal. Não deixe para depois pensando que essa dor vai passar. Não tenha vergonha de conversar sobre esse tema com a sua ginecologista. Existem possíveis causas para essas dores e elas precisam ser investigadas. A Radimagem chegou na região dos locais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Radimagem, mais que uma clínica, um centro médico. Vai começar a festa! Está de volta de 13 a 15 de fevereiro o carnaval de ofertas mais esperado do ano. Arrastão de preços baixos Noroeste. São 3 dias de grandes promoções e ofertas imperdíveis nos setores de moda masculina, feminina, calçados, acessórios e muito mais. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes com seu cartão Noroeste e ganhar até 40 dias para começar a pagar. Começa nesta segunda, dia 13. Arrastão de preços baixos Noroeste. As lojas que vendem moda. Programa A Conversa com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Começando este segundo bloco aqui na quinta-feira, 16 de fevereiro, com um assunto que é preocupante na minha visão. No Maranhão, 94% das nossas crianças e adolescentes vivem na pobreza. Isso é um alerta feito pelo Unicef. Diz a reportagem a respeito. Uma bela reportagem escrita aqui pela assessoria de comunicação do Unicef, pela Ida Pietrikowski. Começando esse segundo bloco aqui nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, com um assunto trazido aqui pela querida jornalista Ida Pietrikowski Oliveira, ela que é da imprensa do Unicef, que diz que 94% das crianças e dos adolescentes vivem na pobreza aqui no Maranhão. No Maranhão, de cada 100 crianças e adolescentes, 94 vivem na pobreza em suas múltiplas dimensões: renda, educação, trabalho infantil, moradia, sem água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência do Brasil, lançada na última terça-feira. O estudo apresenta dados até 2019, de trabalho infantil, até de 2020, moradia, água, saneamento e informação, até 2021 sobre renda, incluindo renda para alimentação, e dados do ano passado, 2022, sobre educação. Em todo o Brasil, queridos e queridas ouvintes, são ao menos 32 milhões de meninos e meninas, 63% do total,
na pobreza multidimensional. Neste momento em que presidente, vice-presidente, ministros, governadores, senadores e deputados iniciam novos mandatos, o Unicef alerta para a urgência de priorizar políticas públicas com recursos suficientes voltadas a crianças e adolescentes no país, levando em consideração os desafios de cada região e estado. O estudo foi realizado pelo Unicef com apoio da Fundação Vale. Para analisar a pobreza multidimensional, foram utilizados dados oficiais do PNAD Contínua relacionados a 7 dimensões: renda, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. Além disso, foi realizada uma análise específica sobre a renda para alimentação. Os resultados revelam um cenário preocupante. O último ano para o qual há informações disponíveis para todos os indicadores é 2019, quando em todo o Brasil havia 32 milhões de meninas e meninos de até 17 anos privados de um ou mais desses direitos. Para os anos seguintes, só há dados da educação e renda, incluindo renda para alimentação, e todos pioraram. Dados preocupantes, né? 94% das nossas crianças aqui no Maranhão vivem nessa situação, sem renda, educação, trabalho infantil, moradia, água sem água potável, saneamento e informação. Ou por exemplo, vive sem educação, vive sem moradia, ou vive com todo esse conjunto de múltiplas dimensões da pobreza. Incrível isso. Vamos ouvir agora um representante do Unicef aqui no Maranhão, justamente falando sobre essa situação. Em um desses critérios, pelo menos, tem uma vida ali deficitária, tem alguma dificuldade no atendimento de um desses 7. Eu vou dizer os 7 para vocês, vamos lá. É renda, educação, trabalho infantil, a questão do acesso à água e saneamento básico, né? Aí já foram 5, não é isso? A questão do acesso à informação também. E são esses critérios, né? Água, trabalho infantil. Então, no somatório desses critérios, em algum desses critérios, a gente tem 94% do universo da totalidade das crianças do Maranhão inseridas. Então, por exemplo, pode ser que a criança tenha onde morar, ela tem uma moradia, que tem acesso à água potável, a saneamento básico, mas ela está em situação de evasão escolar. Então, ela vai entrar nesse dado também, tá? Então, é um dado preocupante, alarmante, mas ao mesmo tempo é necessário um entendimento de como se chega até essa porcentagem de 94%. É o somatório e a síntese desses 7 critérios, né? Nós estamos ouvindo o Rafael Medeiros, ele é consultor do Unicef aqui no estado do Maranhão, justamente sobre a reportagem que a gente lia no início deste bloco aqui nessa quinta-feira. Rafael, agora isso tem a ver com a questão estrutural, social do Brasil, sabe? Concentração de renda, pobreza extrema em muitos estados. O nosso Maranhão sempre esteve no ranking entre os primeiros, às vezes perde apenas para o Piauí, depois voltamos para ser o número 1 em pobreza aqui no estado. Tem alguma relação disso com a nossa situação social? Isso é uma coisa que estruturalmente é uma dificuldade da nossa sociedade. O combate a essa situação de concentração de renda, de desigualdade, que vai gerando essas problemáticas, né, onde a pesquisa da Unicef traz esses dados. Mas, além da questão estrutural, tem a questão conjuntural, porque a gente acabou de passar por um momento de pandemia. E, obviamente, a pandemia acabou arrefecendo, acabou piorando esses índices, né, de evasão escolar, por exemplo, ou de trabalho infantil. Então, a gente tem que levar em conta esses 2 critérios. O critério estrutural, de uma dificuldade histórica da sociedade brasileira, e promover políticas públicas que sejam eficazes no combate a essas desigualdades, e também na questão conjuntural, por conta da pandemia. Levando em conta também que esses dados eles não são apenas de agora, mas eles são dados de alguns de 2019, outros de 2020. Então, dependendo do critério que a Unicef utilizou, esses dados são de anos diferentes, mas sempre compreendendo de 2019 até 2022. Tá? O programa Conversa com a Célio Trindade, ouvindo aí o consultor do Unicef aqui no Maranhão, Rafael Medeiros. E o nosso assunto são os 94% de nossas crianças aí em situação de pobreza, diz o próprio Unicef. Agora, Rafael, isso não influi diretamente assim no desenvolvimento de nossas crianças? Está envolvido em qualquer desses tipos, destas dimensões, como vocês têm chamado, dessas dimensões da pobreza? Afeta ou não? E assim, não acha que isso faz parte de um ciclo assim quase inquebrável? Porque quando você está dentro desse ciclo de pobreza, a cada geração que é inserida nela, sabe-se, ou dizem os sociólogos, que fica mais difícil ainda dela ser quebrada. Vocês concordam com isso ou não? Ou seja,
E a pergunta principal é, afeta ou não nossas crianças estar inseridas nesse ciclo? Afeta diretamente. Uma criança que não está na escola, ela está perdendo ali a possibilidade de desenvolver potencialidades para a vida no futuro, né? Para o mercado de trabalho, para a vida cidadã. Então esse é um critério só. A gente tem outros critérios. A questão do saneamento básico, que aqui na região Nordeste, na região Norte também, é o critério mais grave. É onde você tem o maior número de crianças que não têm acesso a esse direito, que é um direito básico, né? Então o saneamento básico, por exemplo, ele acaba afetando a quantidade de doenças ali na primeira infância, que pode levar ao aumento do índice de mortalidade infantil, que já é um índice negativo que é derivado desses outros índices. Então percebe que o problema ele não é nem tão só pontual assim, mas ele também tem escalonamentos, né? Ele tem desdobramentos em outros dados que também são preocupantes para a sociedade brasileira. A gente pode citar a mortalidade infantil, a evasão escolar. Com a evasão escolar, a gente tem uma dificuldade de preparar essa criança para ser um futuro cidadão, para ter acesso ao mercado de trabalho, a uma condição de emprego melhor. Então é um ciclo da pobreza. Na sociologia a gente costuma falar assim, é um ciclo da pobreza. A desigualdade vai promovendo isso e fica cada vez mais difícil, de geração em geração, a gente superar essas dificuldades. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Atenção você que é dona de casa, tá comigo agora, ouça esse recado dos alvejantes da marca Econômico. A linha de alvejantes Econômico perfumado com cloro ativo é forte aliado na remoção de manchas de pias, vasos e pisos do seu banheiro e conta com agradáveis fragrâncias das versões Citrus. Citrus é muito gostoso, floral, lavanda e aquele cheirinho de multi. O alvejante sem cloro, é o mais poderoso desta família, pois remove manchas de roupas brancas e coloridas sem desbotá-las. Se alguém perguntar aí perto da sua casa qual é o alvejante que remove manchas de roupas brancas e coloridas sem desbotá-las, meu amigo, só tem uma. Minha amiga também. Alvejante sem cloro da marca Econômico. Ele realça a cor natural dos seus tecidos. Com ele você terá mais limpeza, com menos esforço. Produto da FC Oliveira há 40 anos, crescendo com o Maranhão. Você está ouvindo A Conversa com Acélio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Eu falava agora há pouco do Unicef, da situação de nossas crianças aqui no estado do Maranhão, 94% delas em situação de pobreza, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Instituto PEABIRU, lançou em janeiro passado, lembra, uma campanha de incentivo à vacinação indígena, a Vacina Parentinho. A iniciativa conta com a participação de lideranças e organizações indígenas e outros parceiros que estão unidos para aumentar a adesão e as coberturas vacinais dentro dos territórios tradicionais. Segundo Antônio Carlos Cabral, que é um especialista em saúde e HIV do Unicef, a vulnerabilidade dos povos indígenas diante da Covid-19, mais uma vez, evidenciou a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de saúde indígena, visando garantir a representatividade e fazer valer a voz indígena. Diversas lideranças participaram da campanha, ou participam ainda, né, da campanha, dando depoimentos e convidando a população indígena a se vacinar. Você que é aqui da reserva de Araribóia, pessoal aqui do município de Arame, Barra do Corda, essa turma aí, toda dessa região tem área indígena, por favor, vamos reverter essa situação que ficou o Brasil, e isso também chegou a atingir os nossos indígenas. O negacionismo às vacinas. Isso atingiu também, inclusive, os povos indígenas. A vacina não presta, a vacina não funciona, não sei o que e tarará. Agora, o Ministério da Saúde está fazendo uma campanha, colocando spots de rádio, para que isso chegue aos indígenas e eles voltem aos postos de saúde para procurar vacinas. Eles adultos e também levando os índios suas criancinhas. Vamos ouvir uma dessas campanhas a respeito deste assunto que está sendo lançada pelo governo federal. Vamos ouvi-la. Ei, parente, te falaram que as vacinas não funcionam? Tudo não passa de uma grande mentira. Na história do Brasil, muitas vidas indígenas foram salvas pelas vacinas. Converse com as lideranças mais antigas da sua aldeia. Pergunte como o sarampo e a catapora, por exemplo, mataram indígenas no passado. Essa realidade mudou quando a vacina chegou.
É hora de vacinar sem medo contra todas as doenças. Com a Covid-19 não é diferente. Vacina, parente. Vacina, parentinho. Esta é uma realização do Unicef Brasil. Ei, parente, bora vacinar, parente. Leva o parentinho, já tem vacina, vai nos postos, funciona. A gente não tem mais essa onda de Covid toda. Quem que resolveu isso? A ciência, a vacina. Vai lá, parente, leva o parentinho também. Agora deixa eu trazer uma notícia maravilhosa. Hoje eu estou falando muito de criança, né? E olha só, dados do Censo Escolar de 2022, divulgados pelo Ministério da Educação, em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP, apontam uma recuperação no número de matrículas em creches e de alunos em tempo integral, ambos em comparação com o ano anterior, quer dizer, 2022 e 2021. Aumentou, meu amigo. Que coisa maravilhosa! Natália Guimarães, direto de Brasília. O Censo Escolar 2022, divulgado na última quarta-feira, registrou um aumento no número de matrículas na educação infantil, que cresceu 8,9% na rede pública e 29,9% na privada. No total, foram registradas 9.028.764 matrículas, ultrapassando o número observado no período pré-pandemia em ambas as redes. De acordo com o diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, Carlos Moreno, os registros de matrículas apresentaram queda no período de 2020 a 2021. Os dados estão revelando que é como se fosse uma onda, né? A pandemia, uma onda passando aqui e afetando esses indicadores, afetando a matrícula, e a gente está voltando em situações pré-pandemia. Quando o assunto é tempo integral na educação infantil entre 2021 e 2022, o censo revela também um aumento de matrícula nas creches públicas, de 56,2% para 56,8%. As particulares conveniadas mantiveram a taxa de 92,8%, enquanto as privadas sem convênio com o poder público apresentaram queda de 28,5% para 21,1%. A estudante Daniele Botosso, 24 anos, explica que matriculou o filho Elliot em uma creche em 2022. Na primeira vez, a criança estudou em uma creche privada em tempo integral, mas hoje, aos 3 anos, frequenta o Maternal 2 em uma pública, também nessa modalidade. Como ele nasceu em 2020, ele tinha alguns aspectos de não falar muito, não sociabilizar tanto. Então, esse foi um ponto primordial para ele permanecer na creche com essa idade. O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa estatística realizada anualmente pelo INEP, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação. Os dados levantados servem para formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, além da definição de programas e critérios para a atuação do MEC em conjunto com as escolas, estados e municípios. Reportagem Natália Guimarães. Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Voltamos a falar de carnaval nesta quinta-feira, nesse esquenta, nessa prévia de sexta. Muitos municípios aqui do estado começarão suas festas já amanhã, sexta-feira. Então é melhor ficar ligado nessas dicas do capitão Marlon Cruz, que é de Balsas, que me ouve todos os dias aqui pela Líder FM. Alô, Adonis, aquele abraço, meu irmãozão. O capitão Marlon vai nos dizer agora sobre como eu devo fazer na saída de casa. A gente sabe que vai brincar, vai curtir, vai tomar, não sabe como vai voltar, se vai voltar mais para lá do que para cá, mais perto de Bagdá. Então, alguns cuidados têm que ser feitos, têm que ser tomados na saída da casa, sobre energia, como é que fica o botijão de gás, a sua televisão, aquele que consome gás, aliás, a energia fica ali com aquela luzinha vermelha no stand-by, famoso. Para viajar tem também certos cuidados. Comandante Marlon, rapaz, seja bem-vindo. Tem que tomar cuidado mesmo. O que é que faz aí dentro de casa, comandante? Principalmente, ao sair da casa,
de ligar botijão de gás, fazer o desligamento de energia elétrica, de alguns objetos, né, televisões que ficam muito sobrecarregadas. E durante o transporte, quem for viajar, fazer manutenção do carro, quem for ficar no seu local, se for ingerir bebida alcoólica, use o uso de aplicativos, o transportes alternativos, como táxi. E essas dicas estão sendo noticiadas no nosso Instagram, na página 4BBM Balsas. Sim, nós pegamos os principais tipos de eventos que ocorrem no Carnaval e trabalhamos em cima disso para criar dicas de prevenção. Você está ouvindo aqui palavras do capitão Marlon Cruz, do Corpo de Bombeiros aqui de Balsas, que me ouve todos os dias pela Líder FM. Comandante, muito trabalho nesse Carnaval, né? Vocês vão estar com uma equipe de prontidão. Quantos militares do Corpo de Bombeiros vão estar por noite? Aí eu sei que são 5 noites aqui em Balsas, muita festa, muitos lugares para serem fiscalizados. Vocês já estão fazendo esse mapeamento ou não, comandante? Nós estamos fazendo já o catálogo já de todos os locais que estão tendo evento temporário, que haverão eventos temporários durante essa semana. E durante o período de carnaval, diariamente, estaremos fazendo vistorias para assegurar o cumprimento das nossas normas. Por dia, nós teremos cerca de 9 militares, em média, 9 militares, fazendo trabalho de vistoria e prevenção, principalmente no corredor da folia. Bom trabalho, comandante Marlon Cruz. Boa sorte a todos os bombeiros, que tenhamos um carnaval maravilhoso aqui na cidade de Balsas, todos os dias conosco pela Líder FM, a região sul conosco aqui. Muito obrigado pela gentileza de todos os ouvintes. Gente, seguem à disposição da Justiça as duas moças, Dona Josélia Lopes da Silva e Dona Brenda Lopes da Silva, são irmãs, que assassinaram a própria avó de 70 anos no município de Governador Nunes Freire, aqui no Maranhão. A vítima desse caso tinha 70 anos. Dona Edileuza de Araújo Lopes tinha 70 anos. Perto desse crime, lá na casa, a polícia encontrou, depois que foi chamada pela vizinhança, uma faca e um fio desses de energia elétrica, que a polícia acredita que estas duas elementas, estas duas cidadãs, usaram para matar a própria avó. A Polícia Civil já disse à imprensa que a dona Josélia Lopes da Silva, de 21 anos, e Dona Brenda Lopes da Silva, irmãs, só 19 anos essa Brenda tem, são usuárias de drogas, gostam da erva maldita. Se tiver alguma coisa para elas cheirarem, elas metem no nariz. Se tiver um cachimbo, elas botam a pedra e botam fogo na pedra. E possivelmente, a polícia ainda está investigando isso essa semana, nessa quinta-feira, vai ouvi-las. Possivelmente, elas foram pedir de novo dinheiro para a avó, Dona Edileuza. Ela ou não tinha ou se recusou e acabou sendo morta por essas duas, eu vou chamar de cidadãs, em respeito à humanidade. Mas não merecem qualquer respeito cidadão como essa, pois. Duas meninas novas, boas de procurarem uma lavagem de roupa, uma roça para trabalhar, um eito de capina para fazer. Qualquer coisa, tem muito emprego hoje para a juventude. Não, se empregaram no mundo da droga e acabaram matando Dona Edileuza de Araújo Lopes, lá em Governador Nunes Freire. Lamentável. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Acélio Trindade volta já. Você pediu e o Paraíba atendeu. A mega operação de vendas continua. Lavadora Electrolux, 8,5 kg até 10 de 164,90 sem juros. Refrigerador Maltec 306 litros até 10 de 259,90 sem juros. Refrigerador Electrolux 260 litros até 10 de 269,90 sem juros. Aproveite essas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros. Mega operação de vendas para
bloco de ofertas para você sair com a sua Yamaha 0 km. Venha para o bloco mais charmoso e elegante da categoria Scooter. Ford 125 ABS de 17.690 por apenas 16.400. Entrada de apenas R$ 99,00 e o saldo em 48 fixas. Faturamento imediato. Então venha para o bloco da economia. Venza 150 SED de 18.900 por 17.600. E o melhor, com apenas R$ 390,00 de entrada, o saldo fica em 48 fixas e você sai com a sua moto Yamaha 0 km. Venza 250 ABS de 25.900 por apenas 24.300. Entrada zero pelo Banco Yamaha. FC Motos Yamaha no maior carnaval de ofertas. FC Motos, realizando sonhos. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o Consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Sentir dor na relação sexual não é normal. Não deixe para depois pensando que essa dor vai passar. Não tenha vergonha de conversar sobre esse tema com a sua ginecologista. Existem possíveis causas para essas dores e elas precisam ser investigadas. Vai começar a festa! Está de volta de 13 a 15 de fevereiro, o carnaval de ofertas mais esperado do ano. Arrastão de preços baixos Noroeste. São 3 dias de grandes promoções e ofertas imperdíveis nos setores de moda masculina, feminina, calçados, acessórios e muito mais. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes com seu cartão Noroeste e ganhar até 40 dias para começar a pagar. Começa nesta segunda, dia 13. Arrastão de preços baixos Noroeste. As lojas que vendem moda. A Radimagem chegou na região dos locais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Radimagem, mais que uma clínica, um centro médico. Voltamos a apresentar A Conversa é com Acélio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Começar o terceiro e último bloco dessa quinta-feira com dicas aqui da Serasa Experian. 10 dicas para você evitar super endividamento, aquela história toda de inadimplência, comprar e não pagar. A primeira dica do Serasa Experian diz o seguinte: mapeie todas as dívidas da empresa. Estou falando com os microempresários, mas isso vale para qualquer situação da sua casa, meu amigo. Aqui é para os micro e pequenos empresários, para você que tem aquele negócio pequeno ainda, está começando, ou mesmo já faz muito tempo, mas ele continua ali pequeno, para você não se endividar. Mapeie todas as dívidas que você tem da empresa para ter uma visão realista da situação financeira. Tudo mesmo, tá certo? Defina seus gastos mensais e veja o que pode ser reduzido ou eliminado. Qual é o gasto? O que eu posso reduzir? O que eu não reduzir? O que eu posso tirar daqui, meu amigo? Quando a situação envolve dívidas, o primeiro passo é apertar os cintos e enxugar os gastos. Diz aqui a Serasa Experian. Terceiro, organize todas as informações financeiras do negócio
e ajuste o orçamento para a realidade e capacidade de pagamento da empresa. Ou seja, se você não tem capacidade de pagar determinada coisa, não compre. É isso, é simples. Se não tem como pagar, não compre. Quarto, separe as contas pessoais das contas empresariais. Quando mistura, meu amigo, é difícil mais o seu negócio sobreviver. Por impulso ou despreparo, muitas pessoas tendem a misturar as finanças próprias com as do negócio. O que é um erro, pois pode complicar os dois lados. 5. Renegocie suas dívidas. Você precisa ir ao seu credor e dizer, olha, eu estou nessa situação, seja honesto, e eu preciso renegociar isso aqui para colocar dentro do que eu posso pagar. Sexta dica da Serasa Experian: acompanhe e monitore seu CNPJ e o CPF com a saúde do seu negócio. Ferramenta que envia alertas em tempo real sobre consultas e negativação. É do Serasa isso aí. Acompanhe o Score CNPJ, pois tudo que será feito a partir do planejamento pode afetá-lo. Ele serve como um termômetro para a situação financeira da sua empresa, o Score. 8. Faça um planejamento e defina as metas da companhia, da empresa, por meio da tecnologia Smart. Isso aí é coisa para quem é mais ligado à internet, né? 9. Monitore o fluxo de caixa do empreendimento com um novo plano financeiro em andamento e certifique-se de que tudo está ocorrendo bem. 10. Fique de olho no seu CNPJ, no CNPJ da sua empresa. Isso reduz a incidência de fraude e insegurança ao mercado, facilita a contratação, inclusive de crédito. Qualquer coisa, dá uma olhada no Serasa Experian, procura aí na internet e siga essas dicas. Parabéns aí para você que é empreendedor, eu sei que é luta, mas é preciso ficar de olho na saúde financeira da sua empresa ou do seu empreendimento pequeno. Precisa, eu não sou empresário. É assim, se você tem algo aí que lhe rende todos os dias, você vende, recebe dinheiro, faz cobrança, isso é empreendedorismo. Se você está nessa situação, precisa ficar de olho na saúde financeira do seu empreendimento. Programa A Conversa com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Notícia policial agora, direto do 17º Batalhão. Quem vem de lá é ele, repórter Amaral Júnior. Vai conversar com o Cabo Abreu. Menor bandido, meu amigo, foi apreendido. Eu não sei absolutamente de nada, mas graças a Deus eu tenho um amigo que sabe e ele se chama Amaral Júnior. Agora no seu rádio. Plantão policial na blog do Arcélio FM. Eu estou aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó com o Cabo Abreu para falar sobre um menor que foi apreendido com uma arma e também a moto que fizeram de assalto aí já está recuperada com o dono, Cabo. Bom, Amaral, foi realmente 2 indivíduos aí tomaram de assalto. É uma motocicleta ali na Redenção São Pedro, com emprego de arma de fogo, né? Tomaram de assalto essa motocicleta e um celular lá da vítima. E ontem a gente conseguiu fazer a interceptação deles já indo pro KM-17, ali nas proximidades do povoado Saco, né? Onde os indivíduos eles caíram da moto, né? E adentraram o mato na fuga. Mas conseguimos apreender um dos indivíduos lá. Se tratava de um menor. Esse se encontrava com a arma de fogo que foi utilizada no assalto, né? E o outro conseguiu fugir, né, da nossa guarnição. Mas conseguimos recuperar aí a moto da vítima, né, e apreender esse indivíduo aí que fez o assalto. Esses meliantes, eles são da região de lá do 17 ou daqui de Codó ou de outra cidade? Segundo o levantamento feito. São daqui de Codó mesmo. São daqui do Codó Novo e Bajero Valente. Talvez estava levando essa moto para trocar em outro objeto ou vender, né? Positivo, Amaral. Com certeza eles já estavam dando destino para essa moto, né? Aí conseguimos interceptar aí e recuperar mais uma moto aí na cidade de Codó. Moto entrega para o cidadão, o dono, né? Feliz da vida o homem lá na hora de receber a moto, né? Positivo. A vítima lá, o cidadão, bastante feliz, né? Conseguimos recuperar aí o bem dele. Programa A Conversa com Arcélio Trindade.
A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Olha quem está comigo aqui em São Félix de Balsas, pela Vale FM 102.5, além do meu amigo Carlos Augusto. Mandar um abraço carinhoso para a dona Dalvina Braga, para o Rodrigo do Cartório. Alô, Rodrigo do Cartório! Aquele abraço, meu irmão. Grande abraço, obrigado pela companhia. Clarice Botelho, gente boa demais em São Félix de Balsas, Vale FM, ouvintes de carteirinha, todos os dias aqui pela Vale FM 102.5, acompanhando o programa Conversa com a Célio Trindade. E claro, eles estendem essa audiência ao longo de todo o dia aqui pela Vale FM. Muito obrigado, Carlos Augusto, pela oportunidade de estar aqui conversando com os amigos Dalvina Braga, seu Rodrigo do Cartório, Clarice Botelho e, claro, com toda essa gama maravilhosa de ouvintes da Vale FM. Muito, muito, muito mesmo. Feliz estou pela audiência de vocês, tá bom? Grande abraço. Deixa eu trazer aqui uma notícia que interessa pra gente aqui do Maranhão. Olha, encerra dia 28, viu? 28 agora de fevereiro, o período para aproveitar aquele descontão de 15% no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que a gente chama de IPVA, aqui no Maranhão. O prazo termina dia 28. Se você quer um descontão de 15%, dia 28 termina, tá? De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, nossa Cefaz, mais de 196 mil contribuintes já optaram pelo pagamento do IPVA 2023 e aproveitaram esse desconto. A consulta dos valores por modelo de veículo pode ser feita pela página do IPVA no portal da Cefaz, clicando no menu IPVA 2023, débitos anteriores. O pagamento do imposto pode ser feito nos bancos Caixa Econômica Federal, pode ser feito no Bradesco, pode ser feito no Banco do Brasil e seus respectivos correspondentes, além de casas lotéricas. Agora ficou bom demais. Antes era só Banco do Brasil. Agora não, ó. Caixa Econômica, você paga no Bradesco, você paga no Banco do Brasil. E se todas elas tiverem na sua cidade um correspondente bancário, também pode pagar no correspondente bancário. Uma novidade é que é possível pagar pelo Pix, pelo QR Code, informado no documento de arrecadação, que é o famoso DARI. Então, presta atenção, dia 28 termina esse desconto, tá certo? Mas depois aí você pode, caso eu não tenho dinheiro agora, eu não quero aproveitar, não posso aproveitar esses 15%. Dá uma olhada no site da Cefaz, para você não perder aí os prazos, para não ter problemas com o seu carro nos próximos meses. Você está ouvindo a Conversa com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Muito obrigado a você que esteve comigo aqui em Rosário FM 106.3. Alô, Edivaldo Penha, Dona Graça, aquele abraço, obrigado pela receptividade. Morros FM 105.9, região do Munim, toda conosco, Tadeu Cruz. Rádio Web, eu, você e Jesus de São João dos Patos. Alô, professor Ronaldo, aquele abraço. Vale FM 102.5, São Félix de Balsas. Carlos Augusto, tá com a gente, a Vale é sucesso. Tá todo mundo conectado em Vale FM 102.5, aqui em São Félix de Balsas. São Bernardo do Maranhão, tá conectada? Tá sim. Web Rádio Super Damasceno, aquele abraço Damasceno. Positive FM aqui em Alto Alegre do Maranhão, só da Antônio Portioli 94.5. Alto Alegre do Maranhão é show! Rádio Web Renascer HD de São Luís, contato Pastor Samuel Gomes da Silva, aquele abraço, esse é homem de Deus, sabe comandar. Wellington Campos, o amigão Criativo FM 93.1 Tibiras, comigo também nessa quinta-feira, Formosa da Serra Negra. Formosa da Serra Negra, Chico Band Chico, Formosa FM 87.9, é pancadaria total, sucesso em toda a região. Formosa FM, aqui em Trezidela do Vale, quem comanda é Ribamar Nobre, é sucesso, é qualidade, é som de primeira. Tô falando da Líder FM 90.3, liderando tudo em 90.3. Web Hit Top Hits Água Doce do Maranhão, Curvinha Net, Daniel Souza, direto do Rio de Janeiro, comandando o Maranhão. Rádio Web Brasil para Cristo de Sítio Novo do Maranhão. Em Paulino Neves, esteve comigo hoje nessa quinta-feira, Rio Novo FM, alô Êxodo Wagner. Rádio Babaçu FM 87.9 de Pio 12 do Maranhão. Todo mundo se conectou, todo mundo ouviu o melhor da informação e a gente se encontra amanhã com um programa especial de carnaval. Segura que eu volto amanhã. Tchau, Maranhão. Grande beijo. Até amanhã. Atenção, emissoras.
Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa é com Acélio Trindade. Obrigado e até o nosso próximo encontro.